amigos, nossas saudações cordiais. Este é um vídeo especial aqui para o canal Lições de Amor, no qual nós falaremos sobre a prática do Evangelho no lar. Ele foi pedido por uma de nossas amigas e seguidoras dos conteúdos aqui do canal, para que fornecesse uma diretriz sobre o Evangelho, sobretudo nesses dias de isolamento e especialmente para quem mora sozinho. Eu sei que já existe muito conteúdo sobre isso na internet, conteúdo fidedigno, tanto de organizações que estudam o espiritismo, quanto da própria Federação Espírita, como as recomendações que nós temos nos centros espíritas, né, que orientam para a prática do Evangelho no lar. Sei de tudo isso. Então, aqui o nosso objetivo não é fazer mais do mesmo. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte: nós dividiremos esse vídeo em dois momentos. Neste primeiro momento, nós responderemos perguntas e respostas frequentes, né? E no segundo momento, a gente fará um evangelho na prática. Então, eu vou fazer aqui o evangelho com vocês, como eu realizo, para, de alguma sorte, funcionar, não é como modelo, mas para dar um exemplo de uma forma possível de se realizar o evangelho. Tá certo? Porque muita gente, e essa pode ser a primeira pergunta, eu não sei se estou fazendo certo, né? Como é a forma certa de fazer o evangelho no lar? A forma certa é de refletir em torno da mensagem do Cristo. Essa é a forma certa, né? A gente sabe que Jesus abominou as aparências exteriores, os rituais dogmáticos, a forma muito certinha de fazer. Não tem modelo certo. O modelo certo é a gente utilizar aquele momento para refletir sobre os ensinamentos de Jesus. E isso significa abrir as portas do nosso lar para Jesus entrar. Então, é lógico que nas casas espíritas e pela própria Federação Espírita, a gente tem uma espécie de passos que a gente segue para poder não se perder. E dentre esses passos estão colocar a água para fluidificar, né? Fazer uma prece inicial, colocar uma música para se ambientar, para ajudar, né, a se aclimatar psiquicamente com aquelas vibrações mais elevadas, acalmar-se, prece inicial, leitura de uma mensagem, que é opcional, leitura de uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo aberta ao acaso, entre aspas, né, conforme a inspiração, reflexões sobre o texto lido, prece de encerramento, e aí toma água fluidificada e está fim do evangelho. Grosso modo, é assim que a gente faz. Se você altera um pouco e continua refletindo à luz do evangelho de Jesus, isso funciona e a gente continua ali aurindo os benefícios dessa prática. Na segunda parte, isso vai ficar mais claro, tá? Então, essa seria a primeira questão. A forma certa de fazer. A forma certa de fazer é aquela que nos leva a refletir sobre os ensinos de Jesus em profundidade. Porque muitas vezes a gente segue o ritual passo a passo, mas não chega na profundidade da reflexão da mensagem. Ou seja, não absorve o ensino. Então, provavelmente, o evangelho não foi eficaz. Embora a gente tenha feito todo o passo a passo bonitinho, como está dizendo no centro, como está dizendo no folhetinho que eu peguei na minha casa espírita, como está lá no site da Federação Espírita. Essa é a primeira questão. A segunda questão que nos fazem é: eu posso realizar o evangelho sozinho? Ele tem efeito? Ele tem validade? Ou só serve com o outro? Tem efeito? Tem validade. Por quê? Porque o Espiritismo matou a solidão. No Espiritismo, a gente sabe que nós nunca estamos sozinhos. Mesmo que a gente more sozinho, nós achamos que moramos sozinhos, mas estamos sempre na companhia daqueles com os quais nós nos afinizamos. Não é assim que a gente aprende? Nós somos antenas radiantes e, pelo pensamento, nós sempre nos conectamos com encarnados e desencarnados que comungam conosco daquela vibração. Então,
Isso acontece com encarnados ou com desencarnados, dentro de casa, fora de casa, na quarentena ou fora da quarentena, com pandemia ou sem pandemia, né? Então, façamos, nós vamos aurir os benefícios com o evangelho sozinhos e acompanhados de espíritos desencarnados ou encarnados, né? A gente se ilumina, a gente se equilibra, então a gente se beneficia desse momento e também os outros que participam conosco. Conheçamos quem são ou não. Se a gente não mora sozinho e mora com mais pessoas, convidemos essas outras pessoas a participar conosco, sem violentar. Mesmo que elas não sejam espíritas, convidemos para fazer uma prece e uma reflexão do Evangelho de Jesus. Se elas não quiserem, façamos. Se no momento chegar alguma visita, vixe, esconde o Evangelho e aborta o plano porque não dá para fazer? Dá para fazer sim. Mantenha o compromisso de fazer, convida a visita. Olha, você chegou em boa hora, vamos fazer aqui uma prece juntos? Pronto. Se bem que nesse período de pandemia, imagino que não esteja tendo visitas, né? Então, essa é uma outra questão. Outra questão que nos fazem é: eu aprendi que o evangelho tem dia marcado, hora marcada, num dia específico da semana. É isso mesmo? É isso mesmo. O evangelho, a prática do evangelho no lar, a gente escolhe na semana um dia, um horário e repete toda semana este mesmo dia, esse mesmo horário e faz a prática do evangelho. Isso é o mínimo. Não implica dizer que eu não posso realizar isso todo dia da semana. Se eu tiver condição, ótimo. Por quê? Porque a gente se beneficia de fazer o evangelho. É porque, por conta das nossas rotinas, do nosso dia a dia, ter que dar conta de filho, ter que trabalhar, ter que dar conta da casa, ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, a gente coloca um dia como mínimo na semana. Mas, por exemplo, faço todos os dias às 7 horas da manhã. Eu abro os olhos, né? Só me recomponho um pouco e começo a fazer o evangelho. É assim que eu acordo todos os dias. Mas você pode escolher qualquer horário. E eu tenho feito todos os dias. Nesse período, já fazia antes da quarentena, e nesse período de quarentena mantive esse hábito, porque é algo que colabora muito para o nosso equilíbrio, para a nossa serenidade, para a nossa lucidez. Fazendo isso todo dia, a gente briga, a gente discute, a gente se irrita, fica melancólico, fica cansado. Imagina se não fizer. Então, eu particularmente recomendo, experiência própria, façam o Evangelho no lar todos os dias, no mesmo horário. E aí vem a outra questão. Por que tem que ser no mesmo horário? Bom, primeiro porque isso ajuda a nossa disciplina, então ajuda a nós mesmos. A gente passa mentalmente a criar um hábito. Como é um hábito escovar os dentes, como é um hábito tomar banho, como é um hábito comer, como é um hábito fazer todas as outras coisas que a gente tem hábito. Então aqui a gente está criando um hábito mental, como vai dizer Joana de Ângeles, saudável, um hábito edificante, um hábito que nos faz bem. A gente cria esse hábito para a gente, mas como a gente tem uma nuvem de testemunhas, ele nos acompanha. Então, aqui eu estou falando de espíritos familiares, espíritos amigos, espíritos simpáticos, espíritos errantes, que veem as vibrações carinhosas daquele momento e se sentem atraídos a participar conosco. Espíritos sofredores, que estão buscando um consolo e vem naquele momento do Evangelho no Lar que a gente faz uma oportunidade deles se beneficiarem para ouvir e para estar em contato com o Evangelho de Jesus, né? E os nossos espíritos protetores, que são espíritos muito atarefados, né? Que querem o nosso sucesso, o nosso aprimoramento moral, querem nos, né, investir em nós, querem nos alimentar, nos encorajar a participar do caminho do bem, a estar no caminho do bem, e que naquele dia e horário podem participar conosco. Mesmo que eles não participem todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana eles podem dispor do tempo para estar conosco. Então, por isso que tem que ter horário. Tudo que é importante tem horário.
A gente tem hora para trabalhar, tem hora para pegar o filho na escola, para levar o filho na escola, para a aula começar. Então, evangelho no lar também tem que ter horário, né? Então, tem essas perguntas, tem também mais algumas. O evangelho, ele precisa ser feito conforme um padrão? Não, o evangelho não é uma cerimônia religiosa, com todo o respeito que nós temos às cerimônias religiosas, às missas e outras coisas. Mas veja, palestra no centro, não tem um ritual, digamos assim? A gente senta, se ambienta, lê uma mensagem, faz uma prece, começa a doutrinária. Aí pode ter momento de perguntas ou não. Depois vem os passes, faz a prece final. Não é assim? Por que no nosso evangelho no lar a gente também não pode ter esses passos? Mas isso não é um rito, ou seja, não é uma coisa fechada, marcada, né? É uma coisa flexível. A parte da transformação do evangelho no lar em reunião mediúnica, eu nem vou citar aqui, né? Porque eu não quero dar ênfase nisso, mas a gente já sabe que o evangelho no lar não deve ser convertido em reunião mediúnica. A gente deve ter o amparo, né, da espiritualidade da casa espírita para esse tipo de manifestação. Algumas pessoas fazem sessões mediúnicas dentro de casa, mas eu recomendo que leiam a obra Diálogo com as Sombras, né? Hermínio Miranda fala bastante sobre isso, do cuidado, da cautela, da escolha, do hábito, da preparação moral, enfim. Então eu nem quero dar ênfase a essa questão especificamente. E, por fim, nessa parte de perguntas, eu finalizo com uma mensagem de Joana de Ângeles, que está na obra Mestre de Amor. Distende da tua casa cristã a luz do evangelho para o mundo atormentado. Ou seja, fazer o evangelho no lar nestes tempos nos beneficia pessoalmente, pelo que já disse aqui, pode beneficiar outros espíritos sofredores que estejam, né, manquejando ao nosso redor e acende um facho de luz, mesmo que seja um pequeno facho de luz no meu edifício. Isso ilumina a minha rua, ilumina o meu bairro, ilumina a minha cidade, ilumina o meu estado, ilumina o meu país e ilumina o mundo. A luz, ela tem uma natureza indiscutível. Ela sempre é luz. Pode ser pequena, imperceptível, não importa, é luz. Agora imagina se todo mundo no meu prédio tivesse também fazendo evangelho no lar. Agora imagina se todo mundo na minha rua tivesse fazendo evangelho no lar. Imagina se todo mundo no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo estivesse fazendo. Pode ser idiomas diferentes, práticas diferentes, outras religiões, mas que estejamos todos em uníssono nesses pensamentos elevados, né? Por cada vez mais tempo. Então, essa é a nossa primeira parte sobre o Evangelho no Lar. Então, agora a gente passa para a segunda parte, que é a prática. Bom, antes de falar da prática, eu vou mostrar alguns livros que eu uso para a mensagem inicial antes do evangelho propriamente dito. Bom, o evangelho que eu uso pode ser qualquer evangelho, a gente tem na internet, fica à disposição de vocês, tá? O evangelho que eu uso é este, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Herculano Pires, porque eu particularmente ganhei ele de presente e eu gosto, porque é uma versão inalterada do original. Mas pode ser qualquer versão, editada pela Federação Espírita, que é recomendada. Vocês fiquem à vontade, mas esse é o que eu uso. Antes de ler o Evangelho propriamente dito, eu gosto de ler uma mensagem curta. E os livros que eu uso com mais frequência são estes aqui. Eu vou mostrar para vocês um a um, tá? Da coleção Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Então, a gente tem Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Ceifa de Luz,
Vinha de Luz, todos pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Esses são os que eu tenho impresso na minha biblioteca pessoal, mas vocês podem ter outros, né, que podem também ser utilizados. Este livro eu ganhei de uma amiga minha, eu gosto muito também de usar no Evangelho, que é Companheiro, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, tá? E tem os livros, o livro de Neio Lúcio, Jesus no Lar, Neio Lúcio, Espírito, psicografia de Chico Xavier, também é muito bom. Inclusive, algumas casas usam como temas para palestras. E tem os de Joana, que são inúmeros. Vida Feliz, inúmeros. Aqui eu separei 3, que eu gosto muito. Convites da Vida, Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Espírito e Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E Celeiro de Bênçãos, né? Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Eu vou separar Celeiro de Bênçãos para agora, que a gente vai fazer o Evangelho juntos, tá? Mas, gente, essas são apenas opções dentre muitas, tá? Então, vamos, a partir de agora, fazer o nosso Evangelho no lar. Eu tô aqui com a água, coloquei aqui na mesa, e aí a gente vai, eu vou fazer de conta que vocês são meus convidados aqui na minha casa, e aí a gente vai fazer o Evangelho no lar, tá? Então, convido vocês, meus amigos, para a realização do Evangelho no lar, nesse dia e horário. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos aos nossos benfeitores espirituais, aos espíritos bons que nos amparam, que nos acolhem. Nós nos dispomos, neste momento, Senhor, para a realização deste Evangelho no nosso lar. Colocamos sobre a mesa a água pura, como símbolo de vida e esperança. E te pedimos que seja fluidificada com as bênçãos do teu amor, para nos acalmar, para nos dessedentar das nossas muitas aflições. Nós te agradecemos e pedimos permissão para iniciar nesse momento o Evangelho no nosso lar. Te rogamos com humildade que abençoe os nossos bons propósitos, a nossa família, que abençoe a todos os nossos amigos e também aos nossos inimigos, que os envolvam em bênçãos de paz e de luz, e que nós possamos quebrantar esses laços pesados de aflição e tormento, para que um dia possamos nos reconciliar. Te pedimos, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família e pelas outras famílias do mundo, que o Senhor ampare a todos os aflitos, a todos aqueles que foram contaminados pelo vírus, dando esperança para que possam suportar as suas provas, em tempo que também que pedimos esperança para suportar as nossas. Que o Senhor nos inspire, nos ilumine e nos oriente para as mensagens que serão hoje trabalhadas no nosso Evangelho, que possam nos servir de reflexão. Que assim seja. Então, pedimos a orientação dos benfeitores para escolher uma mensagem da obra Celeiro de Bênçãos do Espírito Joana de Ângeles. Capítulo 7, a parte de Deus. Em qualquer circunstância aflitiva, quando as coisas se apresentem negativas ou infelizes, não deixes de fazer o que te cabe fazer, considerando que a parte de Deus, Ele a fará. Com frequência, quando o homem se vê a braços com os desafios da vida, que surgem na figuração de problemas de complexa envergadura, logo lhe acodem a ideia
os pensamentos pessimistas, um convite inditoso à desistência da luta, ou à rebeldia, ou à queda irreversível no abismo. Nesse estado, recusa-se utilizar os preciosos dons da oração que faculta a paz, da meditação que leva a confiança plena, da submissão aos desígnios divinos que proporciona humildade, da inalterável certeza de que Deus interfere da forma que é melhor, com que propicia intercâmbio inspirativo para atitudes corretas. Conduzido na voragem dos desajustes de vária ordem, o agitado não tem clima mental para raciocinar com acerto, do que decorrem mais graves distúrbios que os causadores da inquietação. Desta forma, concitado ao labor edificante, faz a tua parte. Defrontando a enfermidade, examinar o organismo, realiza a tua parte. Incompreendido nos mais expressivos ideais de enobrecimento, prossegue com a tua parte. Acoimado pela inferioridade, ajusta a tua parte. Colhido pelo lodaçal das calúnias e vis humilhações, avança com a tua parte. Empurrado à tentação, coloca em pauta a tua parte. Surpreendido por qualquer acidente inesperado e trágico, executa a tua parte. Porquanto a de Deus, chegará com segurança no momento oportuno a teu benefício. São de Deus. A interferência providencial de um amigo ignorado. O auxílio gentil de desconhecido benfeitor. A opinião favorável de alguma pessoa influente. A presença operosa de devotado anônimo. O socorro imprevisto, mas oportuno. A coragem que assoma o espírito ante o infortúnio. A presença caridosa de estranhos passantes. E tudo quanto de pior poderia sempre ter acontecido, mas que não aconteceu. Se todavia te advier, em momentos que tais, a paralisia ou a desencarnação, que no teu conceito são legítimos infortúnios, mesmo em tal ocorrência a parte de Deus, a mais atuante, colaborou de modo a que estranhos e mais aflitivos sofrimentos não te alanceassem, porquanto ignoras do estatuto divino os códigos sublimes que funcionam com precisão, face às necessidades das leis kármicas, mas que o Pai, por amor, proporciona ao espírito calceta submeter-se, concedendo-lhe meios felizes, não obstante doridos, a fim de equilibrar-se e avançar na escalada da evolução. Confia, portanto, em regime de total segurança na parte de Deus e ativo faze a tua parte, humilde e submisso até o fim dos teus dias no corpo somático. A luz da crença pura, que te clarifica por dentro, é ainda a presença de nosso Pai, sustentando-te na noite da redenção, pois que infelicidade e desgraça reais são as que impedem a ação da parte de Deus nos momentos graves e podem ser identificadas como rebeldia sistemática e falta de fé, em cuja treva o espírito desnorteia e enlouquece por longo tempo. Vamos comentar? A nossa parte é citada repetidas vezes por Joana de Ângeles nessa mensagem. Sempre quando formos incompreendidos, estivermos enfermos, quando formos acoimados pela inferioridade, empurrados à tentação, surpreendidos por qualquer acidente, que continuemos fazendo a nossa parte e confiemos que a parte de Deus sempre será feita, sobretudo nos momentos quando nós formos livrados de danos piores. Que possamos acender a luz da fé no nosso íntimo, fazer a nossa parte, sem ficar observando, nem criticando, nem julgando os outros e aguardando que a parte de Deus será feita. Jesus seja louvado. Vamos agora pedir a inspiração dos nossos benfeitores para ler uma passagem de um Evangelho segundo o Espiritismo, com a finalidade de que possamos continuar o ensino. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar o alimento. Eu estou lendo o capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe, no item 5.
E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado, à roda de um crescido número de gente. E lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe e minha irmã. Marcos capítulo 3, versículos 20 a 21 e 31 a 35. Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Comentário de Kardec. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua vontade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso, para dizer que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável, porém, é a que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro, de onde é imperioso tirar esta consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas, ou não lhe pertencem. Admira-se, e com razão, de ver Jesus mostrar, nessa circunstância, tanta indiferença para com os seus, e, de qualquer sorte, renegar a mãe. Pelo que respeita aos seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco adiantados, não haviam compreendido a sua missão. Era bizarra para eles a conduta de Jesus, e seus ensinamentos não os haviam tocado, pois nenhum deles se fez seu discípulo. Parece mesmo que eles participavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. De resto é certo que o recebiam mais como um estranho do que como um irmão, quando se apresentava em família. E São João diz positivamente que não acreditavam nele. Ver capítulo 7, versículo 5. Quanto à sua mãe, ninguém contestaria a sua ternura para com o filho, mas é necessário convir também que ela não parece ter feito uma ideia justa de sua missão, pois jamais se soube que seguisse os seus ensinos, nem que desse testemunho dele, como o fez João Batista. A solicitude maternal era o seu sentimento dominante. No tocante a Jesus, supor que houvesse renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter, pois semelhante pensamento não poderia animar aquele que disse: honra a teu pai e a tua mãe. É, pois, necessário procurar outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas pela forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma ocasião de ensinar, serviu-se, portanto, da que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Essa é uma das passagens que eu mais gosto do Evangelho. E é interessante como Kardec consegue fazer uma reflexão muito precisa com respeito a esse trecho. Jesus não fala apenas de afinidade, do tipo, minha mãe e meus irmãos não conseguem me compreender, por isso eu vou procurar outras pessoas. Mas ele fala, sobretudo nesse trecho, de que a forma como eu amo a minha mãe e os meus irmãos deve ser também a forma como eu devo amar os outros. Esse momento que nós estamos tendo desse evangelho no lar, que eu faço e que compartilho com vocês, também é uma forma de perguntar quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Porque eu abro as portas do meu lar e do meu evangelho para receber pessoas que me são muitas vezes desconhecidas. Porque não importa se vocês não fazem parte do meu parentesco corporal, se não são do mesmo sangue que eu, mas nós estamos em espírito unidos porque estamos todos desejosos de realizar o Evangelho e de estarmos juntos, afinizados nessas vibrações elevadas. Então são os meus irmãos perante Deus. Jesus tinha aproveitado esse momento para dizer que o mais importante é que nós possamos encontrar o outro para nos conectar a Deus.
E que naquele momento ele não conseguia fazer isso com os seus irmãos de sangue, porque eles chamavam Jesus para outra atividade, senão a de falar sobre o Evangelho. Falar sobre o Evangelho é, portanto, reforçar a nossa fraternidade universal, porque é enaltecer a paternidade divina. E, aproveitando, é sempre importante que a gente contextualize as lições lidas no Evangelho segundo o Espiritismo com a do livro que a gente abriu, com a mensagem que a gente abriu o Evangelho. Então, a gente abriu a mensagem da obra de Joana de Ângeles, Celeiro de Bênçãos, no capítulo 7, a parte de Deus. E caiu no Evangelho segundo o Espiritismo, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. As coisas se conversam. Por quê? Porque não importa quem for minha mãe e os meus irmãos sanguíneos, que eu sempre faço a minha parte. Foi isso que a mensagem de Joana nos trouxe, né? Defrontando enfermidades, realiza a tua parte. Incompreendido nos ideais, prossegue com a tua parte. Acoimado pela inferioridade, ajusta a tua parte. Colhido pelo lodaçal das calúnias, avança com a tua parte. E executa a tua parte, porque a de Deus chegará com segurança no momento oportuno. E é exatamente isso que é o Evangelho. O Evangelho é a nossa parte, para que nós possamos receber a parte de Deus. Não poderia ter sido mais pertinente. Eu não escolhi essas mensagens, elas foram abertas ao acaso para facultar a realização do nosso Evangelho de hoje. Então, meus amigos, nós pedimos pela prece. Endereçamos o agradecimento aos nossos benfeitores espirituais, aos espíritos que participaram conosco neste momento, pela oportunidade de realizar mais este Evangelho no nosso lar. Nós rogamos, Senhor, que todos nós possamos ser abençoados e protegidos com as vossas bênçãos, não obstante as distâncias físicas, que os espíritos que estão aqui comigo nesse momento no meu quarto sejam abençoados e bem direcionados. E que os espíritos que me ouvem por este vídeo que vai ser veiculado no canal também possam ser abençoados, conectados com essa mensagem divina. Nós, então, convidamos a todos que juntos oremos agora o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que o Senhor seja sempre louvado. Que assim seja. E está fim do nosso Evangelho no Lar. Se vocês estivessem comigo agora, ou ao vivo, pediria que depois que eu fizesse os comentários, vocês também fizessem os seus. O meu Evangelho dura em torno de 15 a 20 minutos no máximo. E acredito que isso é suficiente para deixar que Jesus entre nas nossas vidas. Se vocês pegaram a água, peço que tomem a água nesse momento, como eu vou fazer. E que, se a água não foi completamente tomada, como é o meu caso, não descartem. Deixem aqui e continuem tomando ao longo do dia. É assim que eu costumo fazer. Então, meus amigos, é isso. O Evangelho no Lar, teoria e prática. Eu espero que tenha atendido a solicitação. Não sei se foi exatamente como vocês imaginaram que fosse, mas é assim, simples mesmo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.